Olá, sou Romero Tori, um homem branco, de estatura alta, com cabelos castanhos levemente grisalhos, usando óculos, bigode cavanhaque, vestindo uma polo rosa. Hoje falaremos sobre mídia versus metodologias. Uma outra dicotomia, dentre as várias que nós estamos discutindo ao longo desse curso, essa dicotomia contrapõe mídia e metodologia. Só que, como a gente já vem discutindo dialeticamente, elas têm que trabalhar de forma harmônica e não se contrapondo. É difícil separar o que é mídia e o que é metodologia. A gente já viu alguns conceitos sobre o que é mídia, Agora vamos continuar aqui um pouco mais sobre a questão dessa contraposição aí, mídia versus metodologia. A pergunta que vai embasar aqui a nossa discussão é se a mídia influi no processo de aprendizagem. É comum essa questão aparecer. A gente aprende melhor com realidade virtual, a gente aprende melhor numa sala de aula tradicional, a gente aprende melhor num curso à distância. Como que a gente aprende melhor? Mas, como vocês já viram na minha discussão no livro, essa não é a pergunta correta, É perguntar como a gente aprende melhor com base na mídia. A mídia, por si só, pode ser mal utilizada e não funcionar. Ou diferentes mídias, em diferentes contextos, podem funcionar melhor ou pior. Então, qualquer mídia pode ser boa ou pode ser ruim. Não dá para você comparar apenas mídias. É isso que nós vamos discutir hoje. Mas a questão é se a mídia influi na aprendizagem. E para essa questão, nós teremos um debate que vocês vão se preparar para esse debate entre o ponto de vista do Robert Kosma e do Richard Clarke. O Robert Kosma defende que a mídia influi na aprendizagem e o Richard Clarke de que a mídia não influi na aprendizagem. Quem está certo? Vamos debater e ver se nós chegamos a uma conclusão na próxima aula síncrona. Para isso, vocês vão se preparar. Metade da turma vai personificar o Robert Kosma e metade da turma o Richard Clarke. E vão estudar e se preparar para esse debate com base nos artigos que a gente está disponibilizando para vocês e com base em outras pesquisas que vocês podem fazer ou discussões que vocês façam entre si, para que vocês venham com argumentos favoráveis a quem vocês defenderão e contrários ao outro autor, para que vocês façam um debate bem preparados. Vocês vão também indicar 2 colegas de cada turma. Um colega que vai personificar o Robert Kosma e outro o Richard Clarke. Então, eu não vou entrar mais em muitos detalhes, porque isso vai ser discutido ao longo do debate, mas eu vou colocar uma ideia geral dos pontos de vista desses autores. A pergunta feita ao Robert Kosma, se a mídia influencia o aprendizado, ele vai responder algo desse tipo, isso tirado do artigo dele que vocês têm em mãos. O recursos de uma determinada mídia, de um determinado meio, em conjunto com métodos que os utilizam, interagem e influenciam a maneira pelas quais os alunos representam e processam as informações. Então, a mídia interfere em como é feito esse processo de representação da informação e construção do conhecimento. Então, ele defende que a mídia influi na aprendizagem, e, dessa forma, influenciam as maneiras pelas quais os alunos representam os processos, já falei, podendo resultar em mais ou diferentes aprendizados quando um meio é usado em comparação com outro, para certas tarefas, para certos aprendizes e tarefas que eles desenvolvam. Então, em síntese, o Kosma defende que há uma influência na forma como a gente aprende, dependendo da mídia.
se a gente perguntar para o Richard Clarke, mídia influi no aprendizado, ele vai ser categórico. A mídia jamais influenciará o aprendizado. Assim, e ele tem uma metáfora que ele usa lá no próprio artigo, assim como o caminhão não influencia a qualidade do alimento que transporta. Ele simplesmente transporta. Não tem como ele influenciar a qualidade nutritiva do alimento. Porém, isso me dá um gancho para... Então, isso é o Richard Clarke respondendo a essa questão, né? Mas isso me dá um gancho para dizer o seguinte: ok, assim como qualquer meio de transporte, a mídia não tem como melhorar o conteúdo do que transporta. Mas a gente sabe que um caminhão não refrigerado ou não transportando adequadamente o alimento pode sim prejudicar a qualidade do alimento. Então, a mídia só pode prejudicar, não tem como melhorar, segundo o Richard Clarke. Tá? E aí vai ficar a vocês quem escolher o Richard Clarke defender esse ponto de vista e quem escolher o Cosma defender o outro ponto de vista. E, se for inadequada, pode prejudicar esse conteúdo. Tá? Uma outra coisa que eu coloco aqui como no debate é um livro já antigo, da década de 90, mas existem outros estudos até mais recentes, todos chegam à mesma conclusão, de que não há diferença significativa no aprendizado, seja ele feito à distância ou seja ele feito no aprendizado cientificamente comprovado. Né? Bom, o que influencia a aprendizagem é, então, a tecnologia de ensino-aprendizagem. A mídia deve apenas prover os recursos necessários para viabilizar a aplicação dessa metodologia. E aqui, metodologia, eu estou me referindo, uma definição minha, a um conjunto de procedimentos, estratégias e ações fundamentados em princípios pedagógicos e cognitivos com propósitos de aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui que eu já comentei na minha live inicial, um exemplo de metodologia baseada em debates, que é a que nós faremos na próxima aula, tá? Síncrona. Na sala de aula física, a gente dispõe, então, as carteiras de tal maneira que todos se vejam. Na sala por videoconferência, é importante todos estarem com a câmera aberta, e é o que vai acontecer no debate, né? Quem se dispuser a vir debater já vai fazer um contrato aí conosco de que ele virá disposto a abrir a câmera, porque é importante você ver o gestual, os códigos visuais, corporais nessa discussão. Tá? Fica muito melhor do que apenas se for áudio. E uma outra possibilidade que a gente pode fazer é com o metaverso. Todos esses três ambientes funcionam perfeitamente e a gente pode explorar qualquer um deles. Nós exploraremos a videoconferência para fazer o nosso debate. Né? Falando em mídias e aprendizagem, um outro exemplo que eu já tinha comentado, agora trazendo aqui a referência e falando um pouco mais, tem uma citação desse próprio relatório aqui da Unesco. É um relatório que diz que a tecnologia teve efeitos positivos baixos. A tecnologia, tá? Então, veja, com todo o respeito, a Unesco é um órgão extremamente respeitável e de qualidade, as suas publicações têm qualidade, mas eu discordo dessa forma de colocar, porque eles estão atribuindo à tecnologia o problema. Eles falam, a tecnologia teve efeitos positivos baixos, mas já, por princípio, essa questão já está errada. Por que eu devo atribuir à tecnologia a obrigação de ter efeitos positivos? A tecnologia tem que mediar uma metodologia, essa sim, que tem que ter efeitos positivos. E a tecnologia tem que mediar de forma adequada para atender os requisitos da metodologia. Então, a tecnologia teve efeitos positivos baixos, a avaliação de 23 aplicativos de matemática, eles avaliaram 23 aplicativos e concluíram que esses aplicativos se concentravam na memorização.
em vez de habilidades avançadas. Tá? E aí eu pergunto, a culpa é da tecnologia se o design desse aplicativo foi feito de tal maneira a trabalhar apenas a memorização? Que culpa a tecnologia tem nessa questão? Tá? Então fica essa questão para vocês pensarem aí. Mas alguém pode dizer, mas mídia pode ser uma nova metodologia também, né? Quando surgem novas mídias, em geral surgem novas metodologias e que levam o nome às vezes à mídia. A aprendizagem por vídeo, aprendizagem por realidade virtual, por games, sei lá o quê. De fato, existe essa confusão de que uma nova mídia cria novas metodologias. Na verdade, não é que elas criam novas metodologias, elas viabilizam novas metodologias, que é bem diferente, porque eu posso usar essas novas mídias de um jeito ruim, de um jeito não tão bem planejado, e aí não vai funcionar bem, como foi o caso lá daqueles aplicativos que foram avaliados pela Unesco. Mas sim, novas metodologias novas mídias permitem que a gente pense em metodologias diferentes que antes eram inviáveis de se pensar, né? Mas continuam sendo as metodologias que têm que estar como protagonistas, né? Bom, então, em síntese, mídia não melhora a aprendizagem, mas pode piorar. Novas mídias podem viabilizar novos métodos, tecnologias. Em geral, as mais recentes são melhores que as antigas, porque as tecnologias vão evoluindo e ficando mais sofisticadas. É meio natural que as novas tecnologias sejam melhores tecnicamente falando do que as anteriores. Não há dúvida de que as mídias hoje de audiovisual têm muito mais qualidade do que as mídias mais antigas. E por aí vai. Tá? A inteligência artificial é muito mais sofisticada do que era antes. Então, em geral, as tecnologias mais recentes são melhores que as antigas. Já as metodologias não seguem a mesma lógica. Tá? Nem sempre as mais recentes são necessariamente melhores que as antigas. E aí que é a armadilha que muitos caem, que uma metodologia só por ser nova seria melhor só porque ela é nova. Então, cuidado com isso. Tá? Eu posso ter uma metodologia antiga que já provou que funciona muito bem, eu posso adaptá-la a novas mídias e ela continuará funcionando muito bem, e não necessariamente uma nova metodologia vai ser melhor só porque é nova. E assim, chegamos ao fim desta videoaula sobre a dicotomia mídia versus metodologia. Uma boa preparação para o debate e que vai nos fazer refletir bastante sobre essas questões e tirar conclusões que, de repente, vão trazer novas luzes aí na aplicação de mídias em tecnologia na educação virtual. Então, boa semana, bom estudo, até a próxima.